Olá, muito boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Roberto Silva e é com satisfação que nós damos início ao nosso curso de formação bíblica através de videoaulas em nome da comunidade Anunciadores do Reino. Antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, vamos dirigir o nosso pensamento a Deus e pedir as suas bênçãos. Eu peço que Deus esteja em minha mente, em meus lábios, em meu coração, e me capacite para transmitir com dignidade a mensagem do seu livro sagrado. Como todo filho de Nossa Senhora, eu tenho uma grande devoção à Rainha do Céu. Essa oração Regina Coeli é dedicada à Mãezinha do Céu, com esse título de Rainha. Embora seja uma oração do tempo pascal, eu peço aqui licença para citá-la e abrir o nosso curso. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse nosso primeiro encontro, nós vamos abordar de maneira introdutória o nosso estudo. A primeira aula vai ser uma aula de introdução ao estudo da Bíblia. Essa aula ela tem 6 temas. E a ideia que me passa na mente é fazer 6 gravações. Ou seja, gravar um tema para gravar uma videoaula para cada tema. Então, uma breve introdução. O primeiro tema será a cosmovisão antiga. Como que os antigos, como que o homem primitivo enxergava o universo, como ele enxergava o cosmos. Isso é fundamental para a gente entender algumas coisas lá do que foi escrito nos primórdios. Preciso também a gente entender um pouco do ambiente geográfico, então nós teremos nessa primeira aula um temazinho específico abordando o ambiente geográfico. Vamos falar primeiro da tradição, porque na antiguidade não havia escrita ainda, e mesmo não havendo escrita, havia transmissão do ensinamento. Essa transmissão se dava por via oral. Vamos entender como se deu a formação do texto sagrado a partir da tradição oral. Vamos entender também em que momento o povo da Bíblia teve contato com a escrita e em que momento passa a colocar por escrito as histórias que antigamente eram transmitidas de forma oral, pela via oral. E vamos ver também indícios e evidências históricas de onde surgiram os escritos bíblicos. Bom, vamos conversar um pouco sobre o estudo da Bíblia. Para a maioria das pessoas, estudar a Bíblia parece algo muito difícil, muito complicado, uma coisa reservada apenas para os letrados. Isso não é verdade. Eu digo para você, meu irmão, que a Bíblia é o livro do povo de Deus. E sendo o livro do povo de Deus, ele tem que estar aberta para todos. E a Bíblia está, de fato, aberta para todos. Nós podemos nos aproximar da Bíblia de várias formas. A maneira mais comum da pessoa leiga se aproximar da Bíblia é de forma espiritual. Nos aproximamos da Bíblia pela modalidade Lectio Divina, que é uma leitura espiritual. Uma leitura orante, piedosa, que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Quando você faz, por exemplo, uma oficina de oração, você faz uma abordagem do texto bíblico nessa modalidade. Uma leitura orante, piedosa, que visa alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Mas esse texto, ele foi escrito passando por uma série de critérios ao longo da história.
Então, nós também podemos aplicar à Bíblia métodos científicos na leitura e na interpretação do texto sagrado. É isso que nós pretendemos fazer. Essa aplicação das ciências no campo do estudo bíblico, ela tem pouco tempo, tem cerca de 200 anos. Isso começou no século XIX. Antigamente, a Bíblia ela era estudada de uma outra forma. Mas, a partir do século XIX, o estudo, a aplicação de ciências no estudo da Bíblia foi se ampliando e veio alcançar maior desenvolvimento no século passado, século XX, após uma abertura para isso que foi promovida pelo Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ele durou de 1962 a 1965 e foi o último grande concílio da Igreja, e muitas aberturas foram promovidas a partir desse concílio. Uma dessas foi o estudo da Bíblia voltado para todo aquele que desejar estudar. Como eu falei que a gente pode aplicar métodos científicos na interpretação do texto, eu vou citar aqui alguns ramos da ciência que a gente pode aplicar e que são aplicados no estudo sistemático da Bíblia. Então, ramos da ciência como a filosofia, a história, a arqueologia, a sociologia, a antropologia, a metodologia científica e a linguística, apenas para citar alguns, são algumas das ciências que servem de apoio ao estudo bíblico. Quando um padre, um seminarista, quando um leigo vai para a faculdade fazer o estudo das ciências bíblicas, ele recebe todo o suporte dessas ciências paralelas. Elas dão apoio ao estudo da Bíblia. Sem elas, a gente não consegue entender claramente a mensagem bíblica. Elas nos ajudam sobremaneira. Mas, como eu falei na caixa de texto passada, foi no Concílio Vaticano II que teve o grande impulso. Foi lá que o magistério oficial da Igreja colocou na linha de uma reflexão bíblica mais prática e menos teórica, procurando responder as questões colocadas para a comunidade eclesial hoje sob revelação e fé. O mundo moderno apresenta para a gente muitos desafios. E lidar com esses desafios, precisamos entender o texto bíblico, conhecê-lo na sua profundidade, beber na fonte para poder trabalhar essas questões desafiadoras do mundo moderno. Por essa razão, a revelação bíblica é entendida como experiência histórica. Não dá para dissociar, não dá para separar a Bíblia da história. Daí a necessidade de se buscar na fonte, na Bíblia, as respostas para esses questionamentos e desafios do mundo contemporâneo. Todo esse desenvolvimento do estudo bíblico, que foi impulsionado pelo Concílio Vaticano II, entende a revelação bíblica como uma autocomunicação de Deus. O que é uma autocomunicação de Deus? Deus, um ser onipresente, onisciente e onipotente, está no alto da sua glória na felicidade plena. Mas ele criou o ser humano para participar dessa sua felicidade plena. Então Deus se autocomunica com o ser humano. Ele chama o ser humano como quem chama amigos e convida o ser humano a participar dessa felicidade plena, desse reino da glória que ele vive. Isso é o que nos ensina a constituição dogmática da Igreja, Dei Verbum, Verbo de Deus, que fala sobre a divina revelação. É um documento importantíssimo. Ele é um documento emanado no Concílio Vaticano II e muitos de nós católicos não conhecemos sequer o conteúdo dos documentos desse concílio. O concílio terminou em 65, em 2015 ele fez 50 anos. Está com 55 anos, caminhando para 55 anos, faz em dezembro, no dia 8 de dezembro. E nós não conhecemos os documentos do concílio. Por isso,
Este professor recomenda a leitura da Dei Verbum, que pode ser obtida no formato PDF em qualquer site católico ou diretamente na página oficial do Vaticano, e eu coloco aqui o endereço para que você busque, procure e leia a Dei Verbum. Algumas Bíblias da edição pastoral, na verdade, Ave Maria traz a Dei Verbum em anexo ao conteúdo bíblico. Mas mesmo que você não tenha, pesquise e procure, é tarefa para casa, para nosso próximo encontro, que você tenha lido a Dei Verbo e entenda o que Deus revela para nós, entenda a autorrevelação de Deus. Esse é o nosso primeiro bate-papo, essa é a nossa primeira aula, primeira videoaula. Muito boa noite a todos, até a próxima.